reverendíssimos sacerdotes, Padre Fábio, Padre Ednei, vigários paroquiais de nossa paróquia, reverendíssimo Padre Rogério Fejoli, também visitando a nossa paróquia por esses dias, reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que estão rezando conosco de suas casas. Uma breve reflexão para nós nessa noite maravilhosa do Natal, em que nós somos envolvidos, por toda essa atmosfera de uma profunda alegria. Toda a preparação didática da igreja, com essas 4 semanas do tempo do Advento, vão nos introduzindo nesse mistério do Natal. E aos pouquinhos a igreja vai nos anunciando que está bem próximo de nós vivermos essa grande alegria do nascimento de nosso Senhor. Como nós refletimos esses últimos dias, que todos podem e devem alegrar-se com a chegada de Jesus. Todos podem e devem alegrar-se com o nascimento de nosso Senhor, é Natal. Aquilo que os anjos disseram aos pastores, a igreja vai sempre atualizando e dizendo sempre para nós: eis que vos anuncio uma grande alegria, nasceu o Salvador do mundo, Cristo, o Senhor. E ainda assim, ainda nos nossos tempos, continuam esses mesmos sinais. Encontrareis um menino envolto em paninhos, reclinado na manjedoura. E é importante nós termos a ciência de que tudo isso é sempre atualizado. São os mistérios de Deus, são os desígnios de Deus. É a igreja, pela ação do Espírito Santo, que nos faz reviver todos esses mistérios. Eu gostaria de propor para a nossa reflexão algumas breves palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, que nos disse agora, poucas horas atrás, nas vésperas do Natal, em que ele nos diz que Deus escolhe o caminho da pequenez para entrar no mundo. O Evangelho nos disse que o imperador César Augusto mandou fazer um recenseamento, e a razão desse recenseamento, como a história nos mostra, era um motivo de orgulho, de vaidade, para mostrar a todos o número dos seus súditos. Era comum, os grandes imperadores gostavam de fazer para publicar. Uma vez em que a Escritura nos diz que Davi pensou o mesmo e desagradou a Deus. Mas enquanto o imperador, aquele que comandava o mundo até então conhecido, se orgulhava dos seus súditos, nasce um aparentemente desconhecido naquele meio, que é Jesus. E o Santo Padre, o Papa, assim nos disse nessa noite: enquanto o imperador conta os habitantes do mundo, Deus entra nele quase às escondidas. Enquanto quem manda procura colocar-se entre os grandes da história, o rei da história escolhe o caminho da pequenez. Nenhum dos poderosos se dá conta dele. Naquela noite, apenas alguns simples pastores, colocados à margem da vida social. E o Santo Padre nos convida a nós, como que reavivarmos a adoração ao Santíssimo Sacramento, e faz esse convite a nós nessa noite do Natal. Olhemos, portanto, para o Deus vivo e verdadeiro, Ele que está para além de todo o cálculo humano. No entanto, deixa-se recensear, contar pelos nossos registros. Ele faz alguns paralelos importantes para a nossa reflexão. Ele que revoluciona a história, fazendo parte dela, habitando nela. Ele que nos respeita até o ponto de nos permitir rejeitá-lo. Ele que apaga o pecado, assumindo a responsabilidade pelo mesmo. Que não tira a dor, mas a transforma.
que muitas vezes não nos tira os problemas da vida, mas dá às nossas vidas uma esperança maior do que os problemas. Deseja tanto abraçar as nossas existências, que sendo infinito, por nós se fez finito, a depender do leite materno para o seu sustento. Grande se fez pequeno, sendo justo, habita as nossas injustiças. Uma profunda reflexão, prezados irmãos e irmãs, para nós podermos viver esse profundo mistério do Santo Natal, e nós entendemos esse Deus que se coloca tão próximo a nós, fazendo parte da nossa história. Não é um Deus distante que nos criou e nos abandonou nesse mundo. Ele faz parte da nossa vida, da nossa história. E já antecipando a conclusão que nós precisamos tirar, nós não podemos deixá-lo fora da história de nossas vidas. Não podemos deixá-lo fora dos acontecimentos de nossas vidas. É preciso nós queremos sempre estar com o Senhor e trazê-lo para dentro da nossa história. O quanto nós refletimos ontem, no domingo, para nós pedirmos ao nosso Senhor o aumento da nossa fé, para que cresça no nosso coração a fé, para nós cremos um pouquinho mais nos mistérios da providência de Deus, nos desígnios da providência de Deus em nossas vidas. Nesta noite, nos disse o Santo Padre, o amor muda a história. E ele termina a sua reflexão fazendo uma oração, uma súplica ao Senhor. Fazei, Senhor, que acreditemos no poder do vosso amor, tão diverso do poder do mundo. Fazei que à semelhança de Maria e José, os pastores e os magos, nos estreitemos ao vosso redor para vos adorar. Feitos por vós, mais semelhantes a vós, poderemos testemunhar ao mundo a beleza do vosso rosto. Prezados irmãos e irmãs, o Santo Padre Papa nos convida a nós nos curvarmos e adorarmos o Senhor. E quando nós gastamos o nosso tempo diante de nosso Senhor, nós conseguimos como que nos envolver um pouquinho mais nos mistérios de Deus, unir um pouco mais o nosso coração ao coração do nosso bom Deus. Quando nós dedicamos um tempo de nossa vida, do nosso dia à adoração, com toda certeza nós saímos fortalecidos pelo Senhor. É esse Senhor que gosta de se entreter conosco. Guardemos isso. O tempo dado às coisas de Deus nunca é um tempo perdido. Todos nós precisamos fazer essa séria reflexão, sobretudo nos tempos atuais. Quanto tempo nós perdemos? Todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos nisso. Quanto tempo nós perdemos, não digo nem com coisas erradas, mas com coisas muitas vezes inúteis ou desnecessárias. E que poderíamos ganhar muito mais em estar com o Senhor. Não que a gente não possa ter nenhuma distração, nenhuma diversão, não é isso. Mas muitas vezes damos um tempo demasiado a isso. E deixamos talvez os últimos minutos do nosso dia para nós estarmos com o Senhor. Ou alguns minutos do nosso dia para nós talvez cumprirmos o ritual básico para nós estarmos com o Senhor. A compreensão um pouquinho mais profunda desse Deus que nos ama com um amor infinito requer de nós um pouco mais. Portanto, vamos nós vivermos essa alegria profunda do Santo Natal, nos alegrarmos verdadeiramente com o nascimento de nosso Senhor. Esse Senhor que vem colocar sempre um sentido, uma esperança nas nossas dores, nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, nas nossas tribulações, e que dá sempre um sentido novo à nossa vida,
dá sempre um sentido novo aos acontecimentos de nossa vida. Durante a Santa Missa, receberemos, estando devidamente preparados, a Sagrada Comunhão. E depois todos serão convidados a oscularem respeitosamente a imagem do menino Jesus. Que seja não meramente um gesto tradicional, mas vamos como que preparando o nosso coração para nós nos apresentarmos assim ao Senhor. Ele que se coloca tão acessível a todos nós, para nós pedirmos a Ele mesmo, que nos faça compreender um pouquinho mais do seu amor, que Ele nos dê um pouquinho mais de generosidade, e para que nós aprendamos nesse Natal a viver a alegria verdadeira da nossa fé, a alegria de nós o servirmos, de que nós tenhamos cada vez mais essa convicção de que o tempo dado às coisas de Deus nunca é um tempo perdido, e que todos nós precisamos examinar a nossa vida, a nossa consciência, para nos dedicarmos mais ao Senhor. Terminemos com o anúncio dos anjos aos pastores e a resposta pronta deles. Eis que vos anuncio uma grande alegria, nasceu em Belém o Salvador, o Cristo, o Senhor. Encontrareis um menino envolto em paninhos, reclinado numa manjedoura. E a resposta dos pastores, que seja essa a nossa resposta, o nosso ato de generosidade diante do Senhor. Vamos até Belém e vejamos o que é isto que aconteceu e que o Senhor se dignou manifestar a nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos de pé vamos acompanhar o canto do Credo.